Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Caros amigos, um grande abraço a todos. Quem fala é Alejandro Victor Daniel Vera, sou médico psiquiatra, atualmente presidindo a Associação Médico Espírita de Osasco e coordenando o Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil. Agradeço o convite, agradeço aos queridos irmãos da AME Maranhão, a oportunidade de estar juntamente a vocês, que vão nos acompanhando neste momento, neste mês que se inicia, neste mês de setembro, que é marcado pelos temas relativos à valorização da vida. Mas antes de adentrar, de fato, ao assunto, quero convidá-los para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, serenando assim os nossos corações, convidando a fechar os olhos da matéria e agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, para a oportunidade da vida, da existência, a Jesus, o Divino Mestre, nosso companheiro de todas as horas, dos momentos difíceis, dos momentos de alegria, dos momentos em que se faz necessário o seu acolhimento, o seu carinho e o seu amor. A nossa gratidão aos caros amigos da espiritualidade, esses companheiros que ombreiam conosco no nosso dia a dia, nos intuindo sempre as melhores ideias e os sentimentos mais nobres. Possamos assim, Mestre, na tua paz, iniciar as nossas tarefas deste momento, levando a todos aqueles corações que nos assistem uma mensagem de alento, de carinho, de consolo. Que assim seja. Então, como dizia, nós estamos iniciando, portanto, o dito Setembro Amarelo. O amarelo fazendo referências à prevenção do suicídio, à valorização da vida. E gostaria de retomar uma história que nunca é demais, que inicia esses momentos em que começamos a discutir a importância de uma temática que durante muito tempo, e até hoje ainda, se torna um grande tabu e é menos discutido do que deveria. No ano de 1994, um jovem nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado Mike M., comete suicídio provocando um acidente, dirigindo o seu carro Mustang em cor amarela, que ele mesmo tinha consertado, ele mesmo tinha tanto apreço. Depois dessa situação que foi tão difícil, tão crítica, durante o velório, tanto os pais do Mike M., quanto pessoas mais próximas, amigos, foram distribuindo naquele momento tão doloroso, cartões com mensagens de incentivo, com mensagens de acolhimento, buscando com que as pessoas, se elas tivessem ou estivessem passando por um momento tão doloroso e tão sofrido, que se encorajassem a compartilhar as suas dores e os seus sofrimentos, revelando aquilo que se passava em seus corações. Porque falar, sem dúvida, é uma das melhores opções para que a gente possa levar adiante o que se passa no íntimo, na alma,
e, a partir disso, as pessoas possam ser auxiliadas. E esses cartões, eles vinham marcados por uma fita amarela, e amarela fazendo referências àquele carro que ele tanto amava, que ele tanto gostava, o seu Mustang, que ele acabou provocando esse acidente. A partir daquele momento, houve um movimento mundial de busca de prevenção ao suicídio, marcado pela cor amarela, relativo a essa história que eu acabei de contar. E setembro é o mês, dado que foi no mês de setembro em que o jovem Mike N. tira a própria vida. No Brasil, nos últimos anos, essa iniciativa ela tem ocorrido graças ao Conselho Federal de Medicina, em associação com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza um trabalho belíssimo já há muitos anos, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria. A partir disso, temos todo o ano, neste mês, voltado às nossas atenções, essencialmente, para as questões de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Entendendo que o mês de setembro, ele deve, na realidade, iluminar todos os meses do ano. A temática da valorização da vida, ela deve ser diária, deve ser constante, deve nos tocar profundamente para que nós consigamos focar naquilo que é essencial, que é buscar, através do que é vivenciado no dia a dia, extrair o maior sentido de nossa existência, valorando-a da melhor forma possível, segundo o nosso entendimento. À medida que nossa consciência vai se ampliando, à medida que nós vamos trabalhando os nossos sentimentos mais íntimos, para entender qual a importância da existência, qual a importância de nossa vida, qual a importância de cada coração vivo que late, que bate aqui no nosso momento, no nosso planeta. Então, é importante que nós consigamos nos atentar a essa temática, sempre com muito carinho, livres de preconceito, rompendo com tabus, no intuito que levamos adiante sempre uma mensagem de muita esperança, de muito acolhimento. Sabemos que o suicídio sem familiares são dados aí que nos são trazidos pela Organização Mundial de Saúde, que impactam inúmeras famílias, fazendo com que pessoas mais próximas que vivenciam o drama do suicídio em seus lares se fragilizem muito. Mas é importante entender o que se passa no coração daquelas pessoas que sofrem de uma maneira tal a cogitarem, por fim, a própria existência, no intuito de diminuir essas dores, diminuir esse sofrimento. Que relação existe com as questões relacionadas ao suicídio? Quais são os fatores de risco? Quais seriam os fatores de proteção? E o que nós observamos, em especial por aquilo que nos é trazido pelos suicidólogos, especialistas nesse tema, pessoas que têm se debruçado cada vez mais para entender a complexidade do comportamento suicida, é que o suicídio ele tem uma relação íntima com os ditos transtornos mentais, as doenças psíquicas e emocionais. Então, falar igualmente do suicídio, fazer abordagem dessa temática é falar igualmente dos transtornos mentais. Transtornos esses que são extremamente prevalentes, atingindo a humanidade toda, e que têm aumentado cada vez mais. Esse período da pandemia, esse duro período de pandemia, tem nos demonstrado isso, e sem dúvida que, em paralelo às temáticas da contaminação pelo coronavírus, a Covid, nós estamos falando na mesma proporção daquilo que diz respeito à saúde mental. Os momentos são críticos, tem aumentado muito os níveis de estresse, níveis de ansiedade, sintomas diversos, sintomas obsessivos compulsivos que têm surgido, sintomas de estresse pós-traumático, sintomas depressivos, que têm se evidenciado com maior intensidade ao longo desses meses, que se aguardam, conforme os especialistas, aquilo que pode ser considerado ou considerada como a quarta onda dentro de uma pandemia, dentro de um movimento maior que indicam adoecimentos no que diz respeito à própria saúde mental. Então, aguardam-se, para o período pós-pandemia, embora já estejamos vivenciando esse momento mais duro, aumentos bem consideráveis no que diz respeito ao adoecimento mental, ao adoecimento emocional.
Portanto, é impossível tocar na temática do suicídio e de valorização da vida se nós não falarmos, se nós não conversarmos a respeito do adoecimento mental. Se nós não rompermos com as algemas da ignorância e nos permitamos abordar essa temática no intuito de nos aproximarmos de uma forma cada vez mais genuína e verdadeira daquilo que nos toca diretamente. Porque falar sobre adoecimento mental é falar de cada um de nós, da nossa vida psíquica, da nossa vida emocional, que vibra numa intensidade que ainda é desconhecida por cada um de nós. É falar de nossas próprias emoções, falar de nossos afetos, de nossos relacionamentos. Momento histórico em que a humanidade tem se debruçado de uma forma doentia sobre um olhar utilitarista do ser humano, coisificando o ser, reduzindo a uma coisa, a um mero instrumento, sem se aproximar da sua verdadeira essência, daquilo que ele é. Um ser integral, um ser infinito, um ser espiritual, que enfrenta os embates do adoecimento ao longo da sua existência e da própria morte, mas não da morte que o extermina, da morte que lhe abre novas possibilidades de crescimento. Enxergar-se dessa forma é essencial para que nós possamos nos valorizar, cada um de nós, nos seus aspectos mais profundos. Falar sobre doença mental, falar sobre transtorno mental, é falar daquilo que nós somos, é falar do que se passa no nosso universo íntimo, das ideias que vão sendo geradas e vão sendo elaboradas por nós seres espirituais com potencialidades infinitas, e falar daquilo que se passa no altar de nossa alma, que é o nosso coração, das emoções mais profundas. O ser, nesse olhar utilitarista que coloquei, nesse período que é denominado por alguns sociólogos como de pós-modernidade, nos fazendo referências a esse processo de coisificação do ser, ou seja, o torna uma coisa, um instrumento, distancia-se desse olhar. E a importância da espiritualidade nas nossas vidas, seja abraçando, como é o nosso caso, a doutrina espírita, ou abraçando mesmo outras filosofias de vida, outros processos religiosos, é um convite a se perceber dentro dessa integralidade. E esse é o nosso convite. Convite que nós possamos, cada um de nós, se perceber como tal e sondar a própria alma, indo além dos diagnósticos ou das terminologias, como coloca um instrutor espiritual Clarencio, André Luiz, na obra Nosso Lar, em que Clarencio lhe diz o seguinte: o médico ele não deve estacionar em diagnósticos e terminologias, ele deve ir além, ele deve sondar e aprofundar a alma, ou seja, ele não pode simplesmente olhar para o diagnóstico, para o termo que é utilizado, que tem a sua importância, sem dúvida, nos auxilia enquanto profissionais de saúde, ver que existem caminhos terapêuticos possíveis a partir do momento que eu identifico a problemática. Mas eu preciso entender que além do nome que é dado, do termo, do diagnóstico realizado, existe um espírito, existe um ser pensante, um coração que bate, e bate forte, revelando as suas emoções mais profundas. Esse é o chamado de Clarencio André, na ânsia de retomar as suas atividades no plano espiritual como médico, mas que nos serve a todos nós, qualquer de nós, independente da atividade profissional que abrace. Nos serve porque, a partir desse momento, vou me enxergar além do meu próprio diagnóstico, além do termo que, porventura, faça parte hoje da minha realidade, sofrendo de algum distúrbio psíquico ou emocional. Aquele termo que é utilizado ou por aquele diagnóstico. Eu não sou depressivo, eu não sou ansioso no sentido do transtorno em si, eu não sou esquizofrênico, eu não sou bipolar, por vezes utilizado de uma forma muito pejorativa. Eu estou em uma condição de adoecimento, entendendo a transitoriedade desse momento doloroso que, por vezes, cada um de nós possa estar enfrentando. Ou seja, estou depressivo, mas eu sou um ser integral. Eu posso estar passando por situações muito críticas e dolorosas, mas existe um ser que não se limita ao seu diagnóstico. Daí a necessidade de eu mesmo sondar a minha própria alma, de aprofundá-la. Eu posso estar enfrentando algum transtorno de ansiedade,
mas eu não sou ansioso no seu sentido diagnóstico que o limita, terminológico. Eu sou mais que isso, eu vou além. Eu estou esquizofrênico, eu não sou esquizofrênico. Enfrento uma situação mais difícil, mais crítica, mas vou além disso, com potencialidades infinitas. Eu estou bipolar, mas eu não sou. Estou enfrentando esse momento, que é difícil, é crítico, me limita por vezes, mas aquilo não diz de fato quem sou eu, não me conceitua, eu vou além. Então, essa relação de uma atividade tão complexa quanto o suicídio dialoga intimamente com o adoecimento mental, mas o adoecimento mental não diz especificamente quem é o ser em sofrimento. Os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nos indicam que por volta de 98% a 99% dos pacientes que cometem suicídio, eles são portadores de algum transtorno mental, de alguma situação mais dolorosa, mais crítica, que poderia ser diagnosticada ou poderia ser melhor tratada no intuito de evitar com que o desfecho final seja o suicídio. Então, muitas das pessoas enfrentam situações extremamente dolorosas relacionadas a esses quadros, os transtornos mentais, e a OMS vai nos indicando que a maior parte das pessoas que cometem suicídio enfrentam um problema de depressão, enfrentam algum transtorno de humor, liderando as estatísticas relacionadas a esse ato. Em segundo lugar, nós temos aqueles que enfrentam a dependência química, o uso de substâncias, aquelas ditas lícitas, ou seja, que são permitidas por lei, e as ditas ilícitas, as não permitidas por lei. Entre todas elas, dentro desse conjunto, nós temos o tabagismo, nós temos o álcool, nós temos o uso de cannabis, o uso de cocaína, o uso de tantas e tantas outras substâncias que fragilizam muito o indivíduo, fazendo com que em algum momento ele cogite por fim a vida e, de fato, põe. Por isso que engrossam as estatísticas relacionadas ao suicídio nesse segundo. Em terceiro lugar, nós temos os ditos transtornos de personalidade. Nossa personalidade, de uma forma muito simplista, seria o nosso jeito de ser, a nossa maneira de estar no mundo, de se relacionar com o outro, de lidar com questões mais críticas, mais difíceis da nossa existência, nos fragilizando por vezes e fazendo com que esse sofrimento ele aumente muito, se frustrando com relativa facilidade, não aguentando os embates da vida, e cogita-se mais uma vez por fim a existência através do suicídio. Em quarto lugar, dentro dos transtornos mais prevalentes que impactam o ser, temos aí a esquizofrenia. Uma doença complexa, é um transtorno psicótico que exige tratamento por uma vida toda, na necessidade de uso de medicação, na necessidade de um acompanhamento multidisciplinar e que aumenta também a prevalência do suicídio. Então, temos esses 4 grandes grupos: transtornos de humor, em primeiro lugar, relacionados, como eu já disse, ao quadro da depressão, transtorno bipolar; em segundo lugar, a dependência química; terceiro, transtornos de personalidade; e quarto, a esquizofrenia. Claro que temos muitos outros fatores de risco, pessoas que em algum momento já tenham tentado o suicídio, por vezes tentam uma segunda vez, uma terceira vez, e tentam inúmeras vezes, enquanto não conseguirem por vezes. A chance de alguém tentar sempre de forma mais consequente, ela vai aumentando, há um incremento nisso, à medida que o ser ele vai adoecendo e ele vai se fragilizando. Esse é um fator de risco importante. Além de outros fatores psicossociais, culturais, do lugar onde nós nos encontramos inseridos, na sociedade onde nós vivemos, são fatores que nos tensionam e nos deixam extremamente fragilizados e pode nos deixar num nível maior de estresse, sendo aí fatores importantes que nos levam a essa situação tão trágica. Então, devemos olhar para o adoecimento mental sempre com muita atenção, nos permitindo ao acompanhamento, ao tratamento,
de forma a diminuir essas dores, de maneira a buscar um acolhimento que me auxilie a ampliar a minha base de sustentação, que se dá não só no acompanhamento médico em si, que é essencial, no uso, por vezes, de certas medicações, que nos trazem um alívio orgânico, um alívio biológico, psíquico, emocional, entendendo que somos seres integrais, numa relação íntima entre espírito e corpo físico. Devemos cuidar de uma forma integral. Não posso olhar somente para o corpo, não posso olhar somente para as questões relativas ao ser espiritual, sem entender que essa relação entranhada, ela nos provoca esse olhar, nos convoca igualmente a uma terapêutica mais ampla, que seja pelo uso da medicação no acompanhamento médico, o apoio psicológico tão importante, a necessidade de nós fortalecermos sempre os nossos laços familiares, aliás, a família como principal fator de proteção contra o suicídio, a importância de hábitos mais saudáveis, que dizem respeito à alimentação, a não usar substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, momentos de lazer, momentos em que possamos nos permitir as atividades físicas, aos exercícios. São uma série de pilares que se somam para nos auxiliar nesse momento tão difícil. E, sem dúvida, a importância da espiritualidade. Espiritualidade que nos auxilia para nos olharmos, como já disse anteriormente, de uma forma integral e entendermos o que nós somos, que seres que nós somos, que espíritos somos. O intuito maior de vencer as dificuldades e olhar para a vida com as suas dores e sofrimentos que vão surgindo na nossa existência, de uma maneira mais clara, extraindo o maior sentido que ela nos oferece. Então, temos muitos elementos que se somam nesse cuidado e que são possíveis de serem realizados a partir do momento que eu me permito essa busca. Daí a necessidade de sempre estarmos falando sobre a valorização da vida, de sempre abordarmos esses temas relativos à saúde mental, ao adoecimento que nos ocorre, aquilo que nos impacta no campo das emoções. Isso vai quebrando as nossas amarras, isso vai rompendo com o olhar preconceituoso, com o olhar mais reducionista que nós possamos ter em relação às dificuldades que vão nos impactando tanto. E a partir disso eu me permito ser acolhido, me permito um tratamento, para que eu possa, com o tempo, melhorando, tirando o peso da minha existência, tirando esse peso que é colocado muitas vezes por nós, justamente para que eu possa extrair, como já disse, e repito, o maior sentido de nossa vida, de nossa existência. Dentro desses quadros que mais nos impactam, como já citei, temos a depressão, e gostaria aqui de me aprofundar um pouquinho mais, por ser justamente a doença que atinge a população mundial de forma mais prevalente. Mas o que é depressão? Poderia colocar aqui dizendo depressão, trazer o que é depressão em cima daquilo que ela não é, que são falas que são escutadas com bastante frequência, relacionadas a preconceitos que nós carregamos, em que por vezes vamos dizendo que aquele que passa por um momento de muita dificuldade, na verdade ele quer chamar a atenção, ou na verdade ele está com frescura, que se ele trabalhar ele vai melhorar. São falas preconceituosas, são falas que não são empáticas, são falas que se distanciam de todo e qualquer cuidado. Depressão não é isso. Depressão não é falta do que fazer, depressão não é frescura, não se cura a depressão indo trabalhar, não se cura a depressão com fórmulas mágicas. Depressão é um adoecimento da alma, a impactar igualmente o seu corpo físico, as suas estruturas psicofísicas, nessa relação entranhada em que vai manifestando a fragilidade do ser em determinado momento, tanto em termos psíquicos, cognitivos, quanto emocionais. Um adoecimento complexo hoje, em que nós sabemos que atinge os chamados neurotransmissores, que são substâncias responsáveis pela comunicação cerebral,
possibilitando, assim, uma vida mental para nós, espíritos encarnados, dentro de certo equilíbrio, e que são impactados no momento de um quadro depressivo mais importante, em que há uma depressão, ou seja, uma queda, há uma diminuição desses neurotransmissores, há dificuldades com que o cérebro se mantenha funcionando de uma maneira mais adequada, assim como no campo das emoções. E esse conjunto que diz respeito a essa relação íntima entre espírito e corpo físico, em que o ser portador de um quadro depressivo se faz necessário esse olhar amplo para que nós possamos auxiliá-lo da melhor forma possível. Pessoas essas que, por vezes, vão dizendo que se encontram muito entristecidas, que se encontram angustiadas de uma maneira bastante frequente, com alterações básicas envolvendo o sono. Então, por vezes, dormem pouco, ou dormem muito, ou enfrentam igualmente situações relacionadas à alimentação, acabam sofrendo ao ponto de perder o apetite, de se alimentar de forma inadequada. Algumas outras pessoas com níveis maiores de ansiedade acabam comendo de forma excessiva. Inicia-se uma perda de prazer nas atividades que faziam com uma certa frequência, os hobbies que se tinham ou faziam parte da vida daquela pessoa perdem o seu sentido. Por vezes a pessoa começa a alimentar pensamentos muito negativos, pensamentos de morte, ideias de suicídio. Então vejam, depressão dentro dessa complexidade é um adoecimento que lhe exige cuidados amplos, entendendo que, como já coloquei, o acompanhamento médico é essencial, o acompanhamento, o suporte psicoterápico, além de vários outros elementos que vão se somando. Depressão hoje é a doença mais prevalente do mundo, ultrapassa inclusive as doenças do corpo físico, causando aí impacto importante na funcionalidade de quem enfrenta esse adoecimento, ou seja, as pessoas que trabalhavam ou estudavam, tinham uma vida social bem ativa, tinham ou praticavam algum tipo de atividade fora das habituais, como trabalho, estudo. Tudo isso começa a se reduzir muito, as pessoas perdem oportunidades preciosas de vida social, as pessoas elas se distanciam nos seus estudos, perdem dias de trabalho, ou seja, é um impacto importante da funcionalidade para quem enfrenta um quadro depressivo. E nesse sentido, como eu coloquei, é a doença que mais impacta o ser humano no planeta, atingindo mais de 300 milhões de pessoas, número absolutamente considerável e, portanto, fazendo muito sentido de que se trata da doença mais relacionada ao suicídio. Nós sabemos que, no caso do Brasil, temos em nosso país a nação que tem quadros gigantescos de depressão, sendo o segundo país com mais quadros de depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Pensando numa outra doença bastante prevalente, nos transtornos de ansiedade, o Brasil ocupa o primeiro lugar, com milhões de pessoas sendo atingidas todos os dias. Então, mostrando a importância dessa temática da depressão, quanto que ela atinge as mais diversas faixas etárias, não se restringindo somente à idade adulta. Nós temos dados que vão indicando adoecimento desde a infância, desde a idade pré-escolar, numa média de 1%, ou seja, uma criança em 100 sofre de um quadro depressivo. Quando essa criança ela vai crescendo, na idade escolar, esses números vão aumentando para 2%, aumenta-se para 5% a 6% na adolescência, chegando na idade adulta, podendo atingir idosos. Então, atinge toda a população nas suas mais diversas faixas etárias, necessitando aí de políticas públicas, inclusive, que nos auxiliem a olhar para essa questão de uma forma mais eficaz. Então, a depressão ela atinge
toda a população, ele atinge todas as pessoas, sem exceção. O outro transtorno, como já disse, o transtorno de ansiedade, igualmente faz parte desse conjunto, assim como a dependência química, que hoje no Brasil também se trata de um grande problema de saúde pública, em especial no que diz respeito ao uso do álcool, que tem fragilizado muito, não só o indivíduo portador dessa dependência, mas a família como um todo, que provoca aí sofrimentos enormes e que aumentam muito também os índices de suicídio, além, como já coloquei, transtornos de personalidade, só reforçando e recordando, e a esquizofrenia. Quanto mais nós tivermos espaços que nos possibilitem falar a respeito destas temáticas, levando informação que esclareça, levando informação que nos auxilie a romper com preconceitos, possibilita com que as pessoas elas possam buscar cada vez mais o acompanhamento adequado, o tratamento médico, o suporte psicológico, entendendo aí que se você neste momento está sofrendo de alguma situação mais crítica, passando por um momento mais doloroso, mesmo que tenha sido já passando por profissionais de saúde, já fazendo uso de medicação, já fazendo aí a sua psicoterapia, lembre-se que um dos outros pilares, como já coloquei, sem dúvida é a espiritualidade, que nos auxilia a olhar para nós mesmos sempre com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Se faz necessário que nós resgatemos aquilo que existe de sagrado em nós mesmos, para que nós possamos perceber as nossas potencialidades, entender a importância da dor em nossa existência, do sofrimento que por vezes vai permeando a nossa caminhada, que surge nas nossas vidas no intuito de educar-nos. A dor ela tem essa grande função enquanto potência da alma, como nos diz Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que, ao ele desenvolver essa temática da dor e do sofrimento, ele a inclui na sua terceira parte, que fala justamente sobre potências da alma, dizendo, de fato, que a dor ali tem esse papel, tem o papel de potencializar o ser para que ele possa buscar voos cada vez maiores, voos cada vez mais altos, e se aproxime cada vez mais do seu destino, que é a sua melhora íntima, que ele possa autotranscender, ir além de si próprio. Isso é possível quando nós vamos trabalhando as questões relativas à religiosidade e à espiritualidade em nossas almas, no que existe de mais humano no ser, valorizando os sentimentos mais nobres, valorizando a nossa vida mental, a nossa vida psíquica, buscando, como já disse, extrair o sentido maior que vai residindo em cada situação difícil de nossa existência, seja no campo individual, no campo familiar, no campo social, em qualquer momento que nós estamos ou estejamos vivenciando. Nos permitamos abrir nosso coração para meios eficazes de prevenção, meios eficazes de promoção de saúde, tendo aí através dos mecanismos, dos meios que nos são oferecidos pelas instituições de saúde, pelas instituições religiosas, por aqueles que olham o ser humano de uma forma integral, que nós possamos nos engajar nesses caminhos. No que diz respeito à religiosidade, através das preces, através das orações, entendendo que existem estudos diversos mostrando a importância disso em nossas vidas, na busca de um relacionamento mais íntimo com o sagrado, com o transcendente, que me possibilite dialogar com o Deus que me habita, com o Deus que está dentro de mim, restabelecendo essa com Deus Pai, que tanto nos ama, para que nós possamos restabelecer o nosso contato com a espiritualidade amiga, com aquele companheiro, aquele irmão querido, que assume a função na presente existência de um guia espiritual, ou na figura tão bonita que nos é colocada como um anjo guardião, como aquele que vem nos inspirar sempre as melhores ideias, os melhores sentimentos. Que nos permitamos abrir campo mental para esses companheiros que estão ao nosso redor e desejam sempre nos ver bem, nos ver de pé e cabeça erguida. E que se em algum momento nós estejamos enfrentando uma situação mais árida, em que, por vezes,
olhamos para o terreno de nossa existência e nos sentimos sós, lembremos que jamais estaremos sós, que jamais estaremos abandonados à própria sorte, pois estamos sempre acompanhados, primeiro por aquele que nos oferece, nos bendiz com a existência, que é Deus nosso Pai, e a seguir por aquele que é a nossa maior referência aqui na Terra, o Espírito que é governador do nosso planeta, querido e amado, que é Jesus de Nazaré. Essa figura fantástica, esse meigo e divino mestre, que vem nos trazer palavras sempre de muito alento, através do seu evangelho de luz, a tocar os nossos corações, e nos convidando sempre a um olhar mais profundo daquilo que nós somos, e nos dizendo que bem-aventurados aqueles que sofrem, pois serão consolados, nos trazendo através do Sermão do Monte, palavras de sempre de muito afeto, de muito consolo. Possamos mergulhar nesse evangelho, possamos mergulhar nas suas palavras, naquilo que nos auxilia para nos libertarmos daquilo que ainda nos aprisiona no campo íntimo e consigamos trabalhar as dores que vão nos acompanhando de uma forma educativa, no intuito de ir, como já disse, além de nós mesmos e transcender na direção do sagrado, da direção daquilo que nós estamos destinados, para sermos espíritos fortes, espíritos que valorizam sempre os sentimentos mais nobres e sermos, assim, instrumentos de transformação deste planeta, para que nós possamos ser, na linguagem evangélica, o sal da terra, o tempero que a terra necessita. Nós temos esse potencial, nós podemos, nós vamos conseguir, cada um de nós, independente do momento difícil que estejamos vivendo. Muita paz a todos, meus irmãos. Espero que possa ter, nesses minutos em que estivemos juntos, aclarado algumas situações relacionadas à temática do suicídio, a temática que diz respeito às doenças mentais, à sua relação íntima, que eu possa tê-los sensibilizados, cada um de vocês, a entender que se faz necessário um olhar para isso tudo, sem preconceitos, que não utilizar a importância de buscar tratamento quando há necessidade, de entender que os profissionais da saúde, da área da saúde mental, eles existem para poder auxiliar aqueles que se encontram em sofrimento e para que juntos, somados a esse olhar da espiritualidade, possamos ir além, sempre trabalhando em nosso coração o Evangelho de Jesus. Gostaria então agora de convidá-los à nossa prece final, para encerrar neste clima de vibrações amorosas, que estamos sendo aí abraçados carinhosamente por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Mestre, pelos caros amigos da espiritualidade. Deixando aqui uma vibração amorosa para todos que nos acompanham neste instante, para aqueles que se encontram em um momento mais difícil, mais crítico, em que o coração se encontra apertado, em que cai uma lágrima, um choro, por vezes sentimentos de desespero. Que as vibrações amorosas sejam recolhidas pela espiritualidade amiga, tocando esses corações em sofrimento, e que porventura neste momento estejam cogitando por fim a vida através do suicídio. Que as palavras amorosas de nosso Mestre Jesus possam tocá-los. Que as vibrações levadas pelos amigos espirituais possam alcançá-los. E que Maria de Nazaré, conforme as revelações que nos são trazidas pela espiritualidade amiga, como aquele ser tão sensibilizado aos espíritos que se encontram em momentos trágicos e que põem fim à vida através do suicídio, que Maria de Nazaré possa estender o seu manto a esses seres, acolhendo-os com muito carinho, para que possam recomeçar a sua jornada, na certeza, Senhor, de que nunca estaremos sós. Que assim seja. Graças a Deus.